Última semana que teve 3 dias úteis, na verdade 2 dias úteis e... É porque a gente trocou o feriado, né? A gente trabalhou na segunda. A gente vendeu 74 mil em 3 dias. 74 mil em 3 dias. Vamos lá, um vídeo completamente diferente do que a gente está habituado a fazer, cenário completamente diferente. Hoje vou mostrar um pouco mais da nossa rotina comercial, principalmente. Hoje a gente está tendo abertura agora, então abertura de vendas, depois a gente vai ter abertura de pré-vendas e provavelmente a gente finaliza hoje o dia, né, com nossos 2 gestores aqui, tanto de vendas e pré-vendas, para a gente falar do nosso planejamento mensal, o que a gente tem que olhar e principalmente a análise, né, dos últimos meses, o que a gente tem de insight ali. Então a gente já vai sair daqui, já vai direto ali para a sala para a gente poder falar um pouco mais, mas antes mesmo, até para dar um contexto, né, aqui do nosso escritório, né, a gente tem aqui a sala onde a gente divide um pouco mais com financeiro, operações, Roberto aqui nosso sócio, o Caio também nosso sócio, toca a área de growth. Amanhã eu acho que a gente vai fazer um daily vlog também, onde a gente vai falar um pouco mais sobre, cara, a área de growth, que esses dois aqui estão diretamente ligados. Aqui, só dar uma filmada aqui, Matt, aqui a gente tem time comercial que está fazendo reunião agora de abertura. Rodrigo, meu sócio, está numa reunião num negócio que a gente está tocando, pode falar ainda. Aqui um pouco mais o time de conteúdo, performance aqui. O amor da minha vida ali. Boa, chega aí. Sala de operação, por enquanto, ainda não tem tanta gente, parte da manhã ainda. Galera aqui toca performance. Capita, nosso sócio aqui dentro da operação também. Chega aí. Carolzinha, nossa responsável por gente gestão, então apresentando todo mundo. E aqui é onde o pau tá quebrando. Então, só para dar um contexto, aqui toda segunda-feira a gente tem reunião de abertura. Então, o João, nosso gestor de vendas, Lucas, nosso gestor de pré-vendas, e toda segunda a gente tem uma reunião de abertura, onde a gente olha para os números, fala de dia a dia, fala um pouco mais sobre, cara, o que a gente tem planejado para a semana. João, quebrei sua reunião no meio aí, mas... Tranquilo, tudo certo. Dá um contexto aí pra galera que tá vendo esse vídeo, o que a gente bate aqui nessa reunião, quais são as principais premissas, enfim. Bom, a gente estava acabando de passar aqui pela retrospectiva do mês de abril, falando um pouco da meta que a gente bateu, falando um pouco de alguns números e botando as prioridades para agora, para o início do mês, alinhando alguns pontos. E agora a gente vai fazer uma análise de fato do que a gente pode melhorar e quais são os direcionamentos para cada um dos vendedores para que a gente bata a meta desse mês, que vai ser de 180 mil. Então não tá fácil. Meu irmão, boa, Johnny. Para dar um contexto também para vocês, né, a gente não tem um time extremamente grande na área comercial, nossa maior parte do time está na área de operações. É natural, né, por conta do número de projetos que a gente tem. Mas hoje um time mais enxuto, um time mais conciso. A gente vem desenhando aqui junto com o time. Cara, a parte de OTE é um negócio que mudou aqui pra gente recentemente, né? Que a gente fez a mudança mês passado, né? Mês passado a gente fez a mudança pra OTE. Um dado interessante também, né? Acho que mês passado era penúltimo dia. A gente estava em quantos por cento da meta? 60, 70? Ó, a gente vendeu na última semana que teve 3 dias úteis, na verdade 2 dias úteis e... É porque a gente trocou o feriado, né? A gente trabalhou na segunda. A gente vendeu 74 mil em 3 dias. 74 mil em 3 dias. Então, assim, cara, e aí provavelmente o João tá aqui, bicho, pipeline tá vazio, todo mundo com pipeline vazio, esprememos o caldo para poder, cara, trazer o resultado. Então, isso daqui mostra um pouco do que é a nossa cultura, não é um negócio que a gente, cara, tá dentro das nossas casas, tá todo mundo aqui fazendo a coisa acontecer, né, para extrair o máximo de resultado que a gente pode, e esses dois aqui principalmente mostraram o que é a cultura, né? Não só os dois, porque o resultado foi construído pelo time inteiro, né? A Mari também. E, cara, João e Lucas saíram do evento e vieram pra cá depois, cara, pra mostrar que tem que estar junto em todos os momentos. Principal desafio pro mês, galera, o que vocês acham? Manter a mesma energia do final do mês passado, porque eu acho que foi... Fala aqui. Manter a energia que a gente estava no mês passado e a vontade de vender, porque eu acho que isso é 50% da meta, é a vontade de vender. Porque quando você está com muita vontade de vender, o seu pensamento, as coisas que você pensa para fazer acontecer a venda é muito maior. Então, a gente vendeu 74 mil por causa disso, porque a gente estava com muita energia, muita vontade. Se a gente mantém isso, aquele mesmo cálculo, 3 dias 74 mil, 20 dias...
multiplicar vai dar 400 mil, né? Então, a gente pensar sempre assim... Quanto que a gente vendeu de implantação mês passado? 200 mil, mais ou menos. 200 e pouquinho. Toda segunda-feira a gente tem rotina de abertura, então hoje agora são 9h25, a gente está tendo uma rotina de abertura, então, cara, planejamento da semana. Todos os dias a gente tem a daily, né, 8h30 ainda, tudo... Então 9 horas pré-vendas, depois a gente vai acompanhar o Luqueta aqui tocando a reunião de abertura de pré-vendas e no final da semana a gente tem o nosso fechamento semanal. Para as últimas semanas do mês, cara, a fechamento e tudo mais, a prioridade é o cliente. Então, assim, é muito importante a gente ter as nossas rotinas, principalmente a abertura de semana. Mas, cara, final do mês, principalmente, os fechamentos cara, fechar negócio. Então, esquece rotina, foca em trazer cliente e depois a gente tenta compensar. Então, esse é um ponto muito importante. Mate, vamos lá para fora que tem algumas coisas importantes para a gente tirar de insight, deixar a galera tocando aí dia a dia. Cara, negócio aqui que eu sempre gosto de falar, chega aí, Mate, que é importante, cara, e que eu vejo de dia a dia aqui um time que tem uma gestão muito próxima, ela acaba tendo resultados muito melhores. Então vamos lá, hoje, até para dar contexto para você que está aí do outro lado, o que é a nossa estrutura de vendas aqui, né? Então eu tenho a principal responsabilidade, né, na área de vendas. A gente vai filmar amanhã a parte de growth, vai falar um pouco mais sobre rotina, mas eu tenho a parte de growth aqui. E, por outro lado, eu tenho a área de pré-vendas. E logo depois eu tenho a área de vendas. E um negócio que eu entendi, né, vivendo isso, eu já tive outras experiências anteriores, mas vivendo isso no dia a dia, aqui na Turbo, principalmente porque, cara, o nosso principal canal de aquisição hoje é o inbound, onde a gente investe aí de 100 a 120 mil reais por mês, tem mês que é mais, tem mês que é menos. É que, cara, dentro de um time de growth que a gente tem a cabeça de teste, a gente está o tempo inteiro trazendo novas e boas oportunidades para esse time aqui. E, cara, quando eu falo de ter uma gestão muito próxima, é que mesmo eu tendo aqui todas essas pessoas e ainda tendo o papel, né, de CX, CS que a gente está trazendo agora para o meu chapéu, é que, cara, ter uma gestão muito próxima tem feito muita diferença para que esse time tenha total capacidade e liberdade para tocar todos os testes que eles precisam sem precisar ficar me acionando. Então, para você que está construindo a sua empresa, para você que está construindo a sua agência, para você que, cara, está construindo uma área de vendas e de operações que depende disso daqui, a proximidade de você fazer as suas reuniões semanais. Aqui as rotinas pra gente funcionam muito, nas semanais, nas dailies, nos one-on-ones e no mensal. Na sexta-feira agora, inclusive, é o dia do nosso reporte mensal. Aqui, todas as semanas, todos os dias, vocês vão ver aquilo ali que vocês acabaram de ver. Essa proximidade com o time, esse contato o tempo inteiro com o time faz com que a gente tenha o que a gente chama de segurança de operação. Essa segurança de operação, né, não só operacional, que é a entrega do cliente, mas sim de tocar o dia a dia, faz toda a diferença para que esses times aqui, eles toquem rotinas sem que eu precise estar lá no dia a dia. Vocês perceberam que eu cheguei lá, eu sei que é uma rotina que acontece todas as semanas, eles já sabem as pautas, eles já sabem o que tem que ser feito, eles já sabem as metas, o desdobramento das metas, as iniciativas que eles têm por mês. E aí o que acontece? Vocês vão acompanhar no final do dia hoje, que hoje é a nossa reunião também que eu acompanho esses dois caras aqui. Então o que eles fazem? No dia a dia, eles estão acompanhando o operacional, ok? Então, eles estão tocando o nível operacional. Eles estão ali com o time fazendo a coisa dar certo. Depois, a gente vai para o nível tático. Então, hoje, a minha reunião com eles é para a gente tratar sobre nível tático. Então, a gente vai entender principalmente, né, o como
a gente vai fazer a coisa acontecer. Porque o que a gente vai fazer é essa galera aqui que vai entregar. Eles sabem o que tem que ser feito ali no dia a dia. Agora a gente tem que pensar de forma estratégica no como, porque aqui é o principal ponto de alavanca. Então, quando eu falo de alavanca se eu tenho que fazer força, né, num ponto aqui para levantar uma pedra, é melhor que eu tenha uma tábua maior, né, porque eu preciso fazer menos força para poder levantar aqui. E esse fazer menos força tem a ver com o plano tático. E esse plano tático ele está linkado ao nosso KR, o nosso objetivo final. Então, isso tudo eu estou te explicando justamente porque é o que traz a estrutura da gente construir uma empresa que serve de fato os donos da empresa, que serve para quem a gente está construindo o negócio, não para só colocar dinheiro no nosso bolso, mas para que, cara, você não fique tão preso no operacional. E aí essa galera aqui, cada vez mais os supervisores, né, essa camada de supervisão, depois os coordenadores, depois os diretores, eles vão ganhando também mais dinheiro. Então é isso que a gente está construindo aqui. Cara, nossa ideia é construir um negócio que constrói outros negócios, então eu vou falar em outros vídeos sobre isso. A Turvo tem uma estrutura legal. E logo depois, né, minha ideia é filmar aqui um pouco mais de dia a dia. Logo depois aqui a gente vai para participar da reunião de pré-vendas, onde eu quero que o Lucas fale um pouco mais sobre o que a gente está fazendo aqui na área de pré-vendas. Quero que o time fale também um pouco mais sobre como é que estão as rotinas, porque estrutura de funil como um todo tão simples quanto isso. Cara, se não tem gente chegando aqui, de todos os canais, não tem venda. Simples. E aí a gente perde aqui. E aí, né, o nosso time de CX é o funil aqui em borboleta. Ele é um funil que ele garante que tenha mais receita aqui embaixo. Então, por que eu toco toda a parte de receita? Porque não só aqui em cima na área de marketing, né, de aquisição como um todo, eu tenho que trazer boas pessoas. A gente também trabalha com outbound, né? A gente está montando uma estrutura mais robusta agora de outbound. A gente traz gente para cá, o time de vendas converte, o time de operação entrega, fazendo uma boa entrega, né? Eu tenho meu time de CX olhando para monetizar essa base. Então, é um pouco disso que vocês vão ver no vídeo de hoje, fechado? Se tá gostando, cara, desse formato de conteúdo, faz o seguinte, se inscreve aqui, curte esse vídeo, deixa nos comentários o que você achou e logo em seguida a gente vai falar sobre a área de pré-vendas. Bora, a gente estava falando sobre gestão ali mais cedo e agora, cara, a gente já está no outro momento onde já está rolando uma outra entrevista aqui, inclusive, e a gente vai falar um pouco mais sobre time de pré-vendas. Reuniões realizadas. Bom, rolando reunião de pré-venda, galera, isso daqui vai sair no canal do YouTube, então a ideia é mostrar a realidade mesmo. Luquieta, principal insight mês passado, o que você acha? O que a gente tem aí pra gente trazer? Boa, tava batendo com o time agora. Na última semana do mês a gente vendeu praticamente metade da meta. E o principal insight que a gente tirou aqui, primeiro, foi a energia que a gente trabalhou, a unidade, todo mundo girando na mesma frequência, o time se comunicando muito bem e principalmente os gatilhos mentais que a gente usou na última semana. Então, se a gente conseguiu um resultado estratosférico na última semana, isso se devia muito ao gatilho de urgência que a gente estava aplicando. Então era fim de mês, era condição especial. Como que a gente pode pegar isso e aplicar isso o mês inteiro? Como que eu pego um gatilho de urgência para fechar naquele mês e aplico isso ao longo de todo o mês? É alinhando a expectativa do lead, é mapeando as objeções para serem contornadas pelo closer. Então a gente está discutindo justamente esses pontos que são esses insights. Boa. Kaique já foi gestor de performance, né, Kaique? Cara, trabalhando hoje com pré-vendas, pega o Mike aí. Qual que é a principal diferença hoje do dia a dia? Além de estar, cara, diferença de operação, né? De você não estar operando mais, mas, cara, a principal mudança ali de mentalidade, enfim, como é que tá esse dia a dia ali? Então, hoje pra mim eu enxergo que é muito mais dinâmico. Então, assim, uma ligação para um lead que é muito mais dinâmica do que uma hora marcada, ou então entrar em contato com alguém que às vezes antes do previsto, ou então manter aquele contato, que na operação em si é tudo mais programado, de vou subir essa campanha. Exato. Por mais que tenha um processo na venda também, tem essa dinamicidade, né? De toda hora tá ali tentando inovar. E aí um negócio que a gente vem reforçando aqui, vem falando sobre
a nossa área de pré-vendas, né? Isa tá chegando agora no nosso time, né? Já trabalhou comigo antes, né, Isa? E tá vindo aqui para casa de novo. Lenise tá aqui há mais tempo do que Kaique, não tá? Uhum. Lenise entrou no nosso time tem 3, 4 meses, né, Lenise? Uhum. E o negócio que a Lenise está fazendo, que você que tá aí hoje, eventualmente rodando uma campanha para visitar o perfil e tudo mais, mês passado a gente teve bons negócios que vieram de seguidor, curtida. Fala um pouco mais sobre o que cara, você está fazendo nesse processo. Chega muita gente boa por curtida, muita gente comenta, mas geralmente as pessoas comentam ainda estão começando um negócio, mas o pessoal que está curtindo, ele realmente está interessado, quer acompanhar o que a gente está fazendo. Então, assim, eu entro nas curtidas, vou pesquisando sobre a empresa, entro em contato. E nesse contato eu meio que falo que a gente sempre realmente está interessado ali, que a gente acompanha os nossos seguidores. Isso interessa muito essas pessoas. Então, quando eu vou contatar pelo WhatsApp, já está muito mais aquecido, para conversar muito melhor. É uma pessoa que já tem um interesse, mas ainda não teve coragem para falar com a gente, então eu dou esse primeiro passo. Cara, é assim, ó. Isso é um puta insight, porque assim, a maioria das pessoas não olham pra isso, não olham pra... Cara, quem curtiu, quem comentou... Só quem comentou, geralmente, quando é negativo pega mais, né? Porque, negativo, aquela coisa, filho da puta, comentando aqui e tudo mais. Então a gente fica nervoso com isso. Eu mesmo passo por isso aqui na tour, de vez em quando alguém pega e comenta, faz parte. Mas o grande lance é assim... Todo mundo que curtiu sua foto, todo mundo que começou a te seguir, todo mundo que, cara, tá interagindo com a sua marca, por algum motivo, aquilo dali chamou atenção. Então... Se aquilo chamou atenção, é o que a Lenise falou aqui, eu nem tinha parado para pensar, é super interessante. Falar que a marca acompanha os seguidores. Então, assim, aquelas pessoas que estão engajadas com a marca. Então, fazer isso gera um rapport inicial. Gerando esse rapport inicial, você vai ter uma abertura. Tendo essa abertura, aí é nosso processo de venda, que é logo em seguida tentar marcar uma reunião, entender as dores da pessoa, seguir o processo que a gente tem de pré-vendas, né? Que é o Lucas desenhou isso lá atrás junto com o João. A gente azeita isso todos os meses, vê onde a gente pode melhorar. E aí a coisa segue. Então... Para nossa abertura aqui, né? Cheguei interferindo na reunião aqui do Lucas, mas pra gente pegar um insight e trazer aí pra você cara, lembra que você tem oportunidade o tempo inteiro. O grande lance é você tá esperto, né? Tá atento a esses lances. E aí, cara, uma outra coisa que eu tô vendo aqui é que a gente faz um acompanhamento muito legal aqui de número de reunião marcada. Só desse aqui, Luqueta. Então, cara, número de reunião realizada por pessoa. Então, né, nosso time é Lenise, Gui, Kaique, Matheus já entrou daqui pra cá é time de pré-venda junto, né? É time de vendas, né, junto. Então, Isa tá entrando agora. Então, poxa, Lenise, mês passado, 50 reuniões, Gui, 41 reuniões, Kaique, 22. Então, isso mostra, e aí a gente tem um comparativo com o mês anterior, isso mostra o que da onde vieram as oportunidades que a gente eventualmente fez a reunião e que isso vai se traduzir depois em negócio fechado. E um negócio muito importante também que não está nesse dash, aí está em outro dash, eu não sei se o Lucas está com ele aqui, mas pouco importa nesse momento, o lead time de agendamento também, que é um negócio muito interessante, que cara... Quanto tempo leva para a pessoa que chega no seu funil hoje até ela marcar a reunião e realizar essa reunião? Então, esses dois steps são muito importantes porque, além da gente trabalhar o lead time de venda como um todo, é a gente levar em consideração, cara, você olhar para esse tempo para tentar encurtar. Porque se a gente olhar no ciclo financeiro da empresa, se eu paguei o tráfego hoje, a pessoa caiu hoje no meu funil, e eu demoro mais tempo para fechar e depois mais tempo para receber, eu estou só alongando o meu prazo de recebimento. Eu já paguei pelo lead. Então, se eu conseguir diminuir, naturalmente a empresa tem mais caixa e tem maior capacidade de reinvestimento. Então, isso é uma análise que a gente tem que trazer aqui para o dia a dia. Fechou? Então, cara, Luqueta, segue lá. E para a gente refletir um pouco mais sobre esse conteúdo, chega mais. Um negócio muito importante a gente lembrar que time de pré-vendas, principalmente, é um time que está focado em olhar para a oportunidade, mas não só olhar de forma fria e em si olhar para, a capacidade de gerar boas reuniões. E não só focar em volume. O volume, sim, ele é muito importante, mas é muito importante a gente lembrar que,
Se a gente olhar para o nosso funil, quando a gente tem uma melhor taxa de conversão de negócios, ou seja, da reunião para venda, é porque o time que está ali do outro lado fez uma excelente qualificação, fez um bom diagnóstico e é isso que você tem que focar. Então, eventualmente, se você está montando o time ou se você está iniciando ainda a sua jornada, olha muito para a qualidade das oportunidades, pega um script, cara, vai melhorando ele pouco a pouco. E depois que você já tiver mais maturidade, a primeira pessoa que eu olharia para contratar é um pré-vendedor, porque essa é a pessoa que pode trazer uma alavancagem muito grande dentro do seu negócio. Tanto que aqui dentro, né, da empresa, a gente pode inclusive falar ali com a Carol, é que, cara, a gente está muito focado em trazer pré-vendedores o tempo inteiro, porque trazendo pré-vendedores eu tenho maior capacidade, né, de expandir essa base. E aí, não tenho tanto lead inbound, tudo bem, trabalha no outbound. Esse é o menor custo de aquisição que a gente tem aqui dentro da empresa hoje. Depois de funil de indicação, né, obviamente, porque basicamente só paga comissão, mas quando eu olho, né, entre inbound e outbound direto, a fonte de outbound é meu melhor custo de aquisição aqui dentro da empresa, fechado? E aí, no final do dia, eu, Lucas e João, a gente tem uma reunião de fechamento, onde a gente vai olhar, como hoje a gente está no início do mês, a gente vai olhar para o mês passado inteiro, vai comparar com outro mês, vai comparar com a projeção desse mês e vai entender aonde estão as alavancas e aí a gente vem para esse próximo momento, fechado? Bora lá! Seguinte, a gente está fazendo uma reunião aqui, Carol, nossa gestora de gestão, Rodrigo, meu sócio, Capita, história interessante pra gente contar qualquer dia desse. Entrou aqui como estagiário, já faz parte do nosso partnership que a gente tem aqui dentro hoje. A gente está numa reunião mensal que a gente está reavaliando todas as pessoas da empresa, então uma vez por mês a gente olha tudo da empresa, olha as pessoas, vê quem está no organograma e depois a gente está revendo aqui nosso modelo de squad, né? Tá revendo os cargos, tá pensando como é que a gente pode ter um modelo que ele é mais sustentável, inclusive a longo prazo, né? Então, o negócio que a gente pega muito hoje cara, o mercado tem uma caralhada de gestores de tráfego, tem muita gente no mercado e acaba que as empresas optam por pagar menos e ter aquele monte de gente e muita gente saindo, Carol. O turnover fica alto e a gente tem um problema nisso. O que a gente está tentando fazer subir um pouco mais o fixo, ter melhores pessoas, que aí a gente vai controlar duas coisas. Turnover, né, diretamente da área da Carol, e depois da área de Rodrigo ali o churn, né? Se eu tenho melhores pessoas operando, estou entregando mais resultado, naturalmente a gente está segurando mais lucro dentro do nosso bolso. Então, é por aí, e hoje é um pouco disso. Rodrigo, quer complementar? Cara, a gente optou no início da empresa a ter um variável bem agressivo, né? E a gente percebeu que é muito bom, mas é uma faca de dois legumes, como diria meu pai. Então a gente está reavaliando para entender o que a gente tem que ponderar entre variável e fixo, né, para conseguir buscar pessoas melhores no mercado que estão querendo ali uma estabilidade e também ter uma variável ali trimestral, um PLR semestral, até mesmo anual, que hoje a gente distribui isso mensalmente. Então a gente está avaliando um pouquinho em relação à margem, como que a gente está fazendo essa distribuição, mas no final do dia é isso, tem que rever processo, rever um pouquinho como que a gente toca a empresa para sempre estar melhorando. A ideia aqui não é abaixar a salário de ninguém, muito pelo contrário, e sim conseguir ver como que a gente consegue dar mais um valor ali para a galera e pegar cada vez pessoas melhores para, como o Victor reforçou ali, melhorar as métricas da empresa. Fechado? E cara, como a gente está fazendo um POV hoje, né, Matt? É a primeira vez que a gente está fazendo isso. Quem começar a seguir a Turbo, me mandar um print lá no direct, vai participar de um sorteio que a gente vai mandar uma garrafinha igual essa que o Rodrigo tem aqui, essa garrafinha, fantástica. Exclusiva para colaboradores. Exato. Você vai começar a fazer parte do nosso time, fechado? Bora, Mate. Agora é o seguinte, a gente está participando de um fechamento mensal de vendas, né? Então, eu falei mais cedo, a gente teve a nossa abertura. Então, o João e o Lucas tocaram abertura com vendas e pré-vendas, sucessivamente. E agora a gente vai vir para nossa sala denominada Faria Lima. Então, a gente tem uma reunião que a gente vai debater, né, orçado e realizado e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais disso aqui. E aí, a gente estava aqui mais cedo, né? Eu acabei almoçando por aqui também. Um negócio... Ô, João, volta ali. Primeiro, antes disso até. Primeira coisa, cara, uma boa prática que a gente tem é um grupo entre nós três mesmo, WhatsApp. E na descrição do grupo tem alguns links importantes e toda vez que surge alguma ideia de pauta e tudo mais, a gente pega e vai subindo para que a pauta da próxima reunião seja, né, anotada e realizada
antes da nossa reunião. Então, até chegar na nossa segunda-feira, que é a da nossa reunião, a gente já subiu algumas ideias. Aí, cara, só pra vocês terem ideia, a gente tá falando do review do evento, né? Então a gente investiu semana passada num evento voltado para médico, né? Eu participei e tudo mais. Inclusive, o João trouxe o feedback muito bom, que é o seguinte, cara, a gente acabou não fazendo pitch, né, de vendas, então isso foi ruim pra gente, foi o último dia, a gente acabou batendo meta, mas eu poderia ter feito pitch. Então, um negócio que a gente às vezes não quer ser tanto vendedorzão e tal, pra não ter aquele viés, mas foi um evento tão bom que a gente poderia ter feito pitch. Segunda coisa, cara, programação do próximo. Volta lá, João, naquela parte que a gente tava falando mais cedo, que é olhar para o calendário. Então, uma parada que geralmente a gente não olha e não vê, e aí a gente pode partir daqui, só porque eu fui lá chamar o Matt, cara, a gente tá vendo o calendário promocional do próximo tri. Então, a gente acabou de perceber o seguinte, a gente quer fazer a gente faz um evento a cada 2 meses aqui dentro, e quando a gente olha para essa agenda aqui, a gente vai estar na Natural Tech, né, durante essa agenda. Eu e o João já tá confirmado, talvez o Lucas fique até para cuidar da operação, mas, cara, durante essa semana, o que a gente vai fazer? A gente vai prospectar todos os clientes da Natural Tech para chegar lá no evento, eu e o João, a gente ter a oportunidade de fechar essas empresas. Então, cara, se o time do Lucas fizer um trabalho de, cara, garantir que a gente vai ter boas reuniões lá, aqui, que é um mês que a gente tem a meta de faturar, de vender 200 mil, cara, pode ser que aqui o Lucas faça uma grande diferença pensando no mês de junho já. Então, no mês de junho a gente fecha o nosso tri e a gente fecha naturalmente o nosso semestre. A gente conseguiu adiantar um pouco, né, João, da meta de... Se a gente olha para trás, até hoje a gente está um pouquinho à frente do orçado realizado. A gente conseguiu entregar um pouquinho a mais, mas se a gente já conseguir se antecipar, que é um negócio que a gente tem que tentar fazer, cara, se antecipar para chegar nesse mês aqui já com um pipeline robusto que seja compatível com uma meta de 200 mil, que é algo que lá atrás era quase o nosso faturamento. Então, isso é muito importante. A gente percebeu o seguinte, cara, Dia dos Namorados a gente vai estar lá, né, nessa semana aqui do Dia dos Namorados, a gente vai estar lá na Natural Tech, então a gente tem que tentar trazer negócio daqui. Corpus Christi, cara, a gente já sabe que muita gente viaja na quinta, emenda, então fazer um evento aqui é muito ruim, mas talvez fazer o nosso evento aqui entre dia 16 e 17, que seria o ideal, né? A gente estava até discutindo de talvez fazer no dia 3 ou 4, porque a gente tem um bom lead time ali até o fechamento do mês, entendeu? 3 ou 4? Porque se a gente faz no dia 17, 18, talvez o lead time do fechamento dessa galera vai ser maior do que uma semana, ainda mais que a galera viaja no Corpus Christi. Então, se a gente faz ali dia 3 e 4, a gente tem o mês inteiro, entendeu? Guarda o pipe, consegue... Acho uma boa. Oportunidades. Acho uma boa. Acho, inclusive, melhor o que a gente fazer aqui. Tá, fechou. Pra gente fechar, vamos fechar esse dia aqui de hoje. A gente falou muita coisa aqui de, cara, revisão de mês. Mostrei um pouco mais pra vocês como é que funciona aqui a rotina do nosso time, né? Então, nossa abertura com o João lá no começo do dia. Depois, abertura comercial ali de pré-vendas com o Lucas. Mostramos a operação aqui como um todo. João, abre aquela última foto que você mostrou lá do Falcone. Que aquela foto lá ilustra um pouco mais sobre o que é um pouco mais da nossa filosofia de trabalho aqui, porque no final do dia se trata muito de gestão. Então a gente gosta de olhar os modelos gerenciais que deram certo e tudo mais. E cara, a gente tá fazendo uma cumbuca amanhã, eu vou gravar um dele aqui também, que eu vou mostrar um pouco mais da nossa cumbuca. A gente fez essa cumbuca desse livro aqui, do Verdadeiro Poder, na última cumbuca. E, cara, basicamente o que o PDCA lá do Vicente Falcone diz é que ou você desenhou um puta plano e não executou esse puta plano, ou você desenhou um plano ruim e executou bem pra caramba o plano errado. Então, a nossa concepção, o nosso modelo de trabalho é, primeiro, cara, lapidar muito bem o plano. Então, isso que a gente fez hoje é olhar para trás, ver aonde que a gente pode melhorar, ajustar o nosso planejamento, né? E aí, como a gente já tem histórico, a gente já consegue entender um pouco mais e aonde estão as alavancas, onde que a gente pode, né, ter novas teses de melhoria e assim por diante, para a gente ir agora para a execução e tentar chegar no nosso resultado, que, cara, é uma meta super desafiadora aqui pra gente. E por outro lado, cara, olhar todas as pessoas. Então, nosso negócio de prestação de serviços aqui é um negócio de pessoas pra caramba, intensivo em pessoas, precisa de entender de pessoas. Então, na reunião que vocês viram aqui antes, tava eu, Carol, Rodrigo e Rafinha, que é o Capita, falando sobre, cara,
a estratégia da operação. Então, uma vez por mês, a gente para e olha para a estratégia da operação. Agora eu estou aqui participando da reunião de vendas que a gente está falando da estratégia de aquisição. Então, olhamos para todas as pessoas, cara, quais são os pontos de melhoria de cada pessoa, de cada uma delas, e assim a gente monta o planejamento e depois os meninos desdobram isso na reunião de PDI, né, de one-on-one, e vão desenvolvendo essas pessoas para a gente aprimorar. Não adianta ter um processo lindo, maravilhoso, um plano lindo, maravilhoso, se não tem pessoas excelentes e tecnologia para isso. Fechado? Então esse é mais um conteúdo aqui do canal. Se você gostou, não esquece de se inscrever, curtir. E, cara, deixa um comentário o que você achou aí do conteúdo de hoje. Então é isso. Forte abraço e tchau!